Olá, bom dia. Hoje vamos dar início a mais uma ação do Grupo Itinera, um grupo que se dedica a pesquisar sobre a temática do currículo e da política curricular. E nesta manhã a gente recebe o professor Dr. Jonathan Stroher, a quem agradecemos por aceitar o convite para falar sobre interculturalidade. O professor Jonathan é graduado em Educação Física, mestre e doutor em Educação pela Universidade do Estado de Mato Grosso, vice-coordenador do Grupo de Pesquisa Corpo, Educação e Cultura, da UFMT, membro do Grupo de Pesquisas Estudos Transdisciplinares do Trágico, na Unemate, membro do Comitê Científico do Grupo de Trabalho Temático Corpo e Cultura, do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Atualmente é professor da UDESC, em Coqueiros, e o foco do trabalho dele e de pesquisa centraliza-se nas práticas pedagógicas voltadas ao ensino da educação física na escola, atuando principalmente com os seguintes temas: educação do corpo, formação de professores e interculturalidade. Seja muito bem-vindo, professor, e fique à vontade para a sua fala. Ok. Bom dia para todas as pessoas aqui. Agradecer o convite de estar no grupo com vocês, de poder dialogar também sobre currículo, com interculturalidade, que é o foco do trabalho de vocês. Agradecer também a Adriane por ter feito a mediação aí junto com o professor Juarez, a líder do grupo. Agradecido, professor, pela acolhida no grupo. E dizer também que tem uma correção ali na questão do currículo. Então, meu mestrado, meu doutorado foi na Federal do Mato Grosso, né? Ah, tá. Só mesmo a participação no grupo de estudo lá na Universidade do Estado de Mato Grosso, que eu estou como membro lá, por ter ficado muito tempo, né, 10 anos trabalhando lá no Mato Grosso, na Unemate, e aí, em 2020, na pandemia, vim me aventurar por terras catarinenses, me apaixonei e acabei ficando, né? Me apaixonei em vários sentidos, e aí acabei ficando. Dizer também que eu estou assumindo aqui uma responsabilidade muito grande, de falar sobre educação intercultural, interculturalidade, no lugar da professora Beleni Grando. A princípio, o convite ele foi destinado a ela, que é líder, né, do grupo de pesquisa, do Coeduc, e por questão de agenda mesmo e sobrecarga de trabalho, ela não pôde participar, e aí nessa função de vice-liderança do grupo, ela falou assim, fala com o Jonathan, que o Jonathan pode falar. Então, é uma temática que a gente desenvolve no grupo de pesquisa, principalmente pensando esse desenvolvimento da educação intercultural no âmbito da formação de professores, na formação inicial e formação continuada de professores indígenas e não indígenas. Então, esse uma primeira apresentação para dizer o porquê que eu estou aqui, né, e do que eu vou falar especificamente. Eu tinha encaminhado para vocês lá no grupo, são três textos, né? Um da professora Vera Maria Candô, um do professor Reinaldo Fleury, que é aí da UFSC também, e o outro da professora Catherine Walsh. Porque esses três pesquisadores, né, esses três professores, são, digamos que, as pessoas que têm uma produção mais evidente no âmbito da educação intercultural e da interculturalidade, mas cada um vai trabalhando dentro de uma especificidade do conhecimento e, de alguma forma, eles dialogam entre si para poder pensar o que seria, né, então, a interculturalidade ou educação intercultural. Eu vou me pautar, basicamente, hoje na fala, e não vou fazer apresentação de slide, eu vou deixar para que seja uma conversa mesmo, vou apresentando os temas e aí vocês fiquem à vontade também para poder interromper, levantar a mãozinha, fazer questionamento, contribuições, para que o diálogo ele seja produtivo nesse sentido. E aí eu vou me centrar mais na discussão da professora Catherine Walsh, que trata do tema da interculturalidade a partir de um viés crítico, que tanto a Vera Maria Candô quanto o Fleury, eles trazem nas suas produções para poder pensar o âmbito da interculturalidade. E aí, para poder também marcar uma diferença entre as perspectivas, a professora Vera Maria Candô, ela vai trabalhar essa noção da interculturalidade
a partir das discussões em relação à educação para os direitos humanos. Então, no texto, ela vai trazer essas noções das diferenças, né, dessa polaridade aí entre igualdade e diferença no âmbito da educação, e como pensar a interculturalidade, então, como esse movimento aí de trabalhar essas diferenças sem uma padronização, sem colocá-las todas num mesmo patamar ou numa mesma forma de concebê-las no processo educacional, do que ela vai trazer lá no seu texto chamando de daltonismo cultural, né, que é essa forma de observar a educação e as diferenças sobre uma única lente, sobre um único viés, sem reconhecer de fato as diferenças. Então, essa é uma perspectiva que a professora Catherine Walsh vem trazendo. O professor Matias Fleury, Reinaldo, ele traz essa discussão pensando mais no âmbito dessas discussões para a formação de professores. Então, vem trazendo essas discussões da interculturalidade também no âmbito da formação de professores. E a Catherine Walsh, ela vai trazer um processo histórico de constituição desse movimento da interculturalidade no âmbito da América Latina, pensando a interculturalidade como esse elo, essa engrenagem que faria girar essa colonialidade que a gente vive na estrutura social na América Latina. Então, aí a gente vai ter essas perspectivas um pouco diferentes, né? Então, uma mais no campo dos direitos humanos, um mais para o âmbito da formação de professores, e aí a Catherine Walsh com esse processo histórico e político também de trazer interculturalidade como esse movimento aí de transformação da realidade social. E aí essa palavra, transformação, é uma palavra que vai aparecer assim com muita evidência nos textos da Walsh, porque ela vai pensar, então, a interculturalidade como esse movimento aí crítico, de autenticação intencional das histórias das populações que foram historicamente violentadas, que foram historicamente subjugadas na estrutura social. E aí ela trata especificamente de dois grupos sociais específicos, um dos grupos indígenas e do outro dos grupos afrodescendentes. E aí, quando eu falo afrodescendentes, é pensar numa lógica de América Latina, né? É importante trazer também, né, não situando somente no âmbito de uma realidade brasileira, mas sim no âmbito de uma realidade da América Latina a partir dos estudos que ela traz. Então, ela traz essa discussão a partir das lutas das populações indígenas e das populações afrodescendentes na América Latina, como esse movimento de transformação social das histórias que foram, né, silenciadas no decorrer da nossa existência na América Latina. E aí, ao trazer essas visibilidades, ela promove também, então, essa discussão de como a interculturalidade, ao trazer essas perspectivas, ela vai nos auxiliar também a perceber esses movimentos de resistência, de ocupação de lugares, de ocupação de perspectivas do conhecimento científico, de ocupação das próprias existências, das visibilidades que essas pessoas, desses grupos sociais, eles vão se posicionando dentro da sociedade como esse movimento de tornar visível o que historicamente foi invisibilizado. Então, a interculturalidade, na perspectiva da Walsh, ela vai trabalhar nesse sentido, nessa engrenagem da transformação social, buscando a valorização desses grupos específicos, das suas epistemologias, dos seus modos de existências, dos seus modos de vivências, né, das suas formas de existência no mundo, e posicionando, então, essas imagens como uma forma de trabalhar o que se tem dentro da estrutura social hoje, que ela vai chamar aí de estrutura colonial racial ainda, né? Então, esse é um debate que o texto da Catherine Walsh vem trazendo para a gente. Então, pensar sempre a interculturalidade crítica como esse movimento aí de transformação social. Então, esse é um tema, acredito que
vocês devem ter visualizado, ou já devem ter visualizado, várias produções que vêm trazendo essa discussão da interculturalidade na atualidade, né? Da decolonialidade. Né? Então, é um estudo muito presente hoje na academia, nos discursos, e de um certo modo até popularizado, entrando aí no senso comum das pessoas sobre o que significa esse conceito da decolonialidade, né? na atualidade, e essas evidências que ele vem trazendo no âmbito da educação também. Então, isso vem sendo trazido, como a própria Walsh vai dizer, é um tema que está em moda, é um tema da moda no momento, trazer essas discussões. E aí, essa estruturação do conceito, essa perspectiva de como o conceito ele vem se estruturando, ele vai surgir a partir de um movimento, de um grupo de estudos dentro da América Latina, chamado Modernidade e Colonialidade, que ele vai contrapor, então, a lógica de como a América Latina ela foi sendo marcada por um processo civilizatório, pelas matrizes do eurocentrismo, pelo desenvolvimento do capitalismo a partir desse modo de colonização das Américas, e que foi situando, então, esse território no mundo como um território de exploração, de subjugação das pessoas que estavam aqui, e que, ao fazer esse processo, várias nuances dos modos de vida das pessoas aqui foram sendo colocadas numa certa lógica de inferioridade de quem vinha colonizar aqui. Então, a partir do momento que esse grupo ele questiona essa lógica, o Quijano, né, o Walter Mignolo e outros autores desse grupo, né, da modernidade e colonialidade, o Manuel Wallerstein, o Lander também, eles vão começar a observar essa lógica específica da América Latina para poder questionar, então, essa lógica de um sistema mundo que estava colocado no imaginário das pessoas, no imaginário científico, né, numa lógica de produção dos conhecimentos, da produção material também no mundo, que vinha alicerçada aí também pelo sistema capitalista. Então, isso cria, então, essa lógica aí de um sistema mundo e que estava marcado por essa perspectiva da modernidade, né? Então, quando eles criam esse pensamento, o movimento de olhar a América Latina vai trazendo, então, essas questões. Olha, a gente tem aqui um processo de colonização e de constituição da nossa própria identidade, que é muito diferente das outras lógicas do mundo e que foram se constituindo em perspectivas totalmente diferentes. Então, as vivências e as mazelas, as situações que nós vivemos dentro desse contexto do mundo, eles não podem ser pensados do mesmo modo que a gente vai observar, então, um processo de colonização no Oriente do mundo. Então, quando o grupo vai questionando essas questões, vão se pensando os processos específicos para observar a lógica própria da América Latina e dos grupos sociais que vivem na América Latina. Então, essa é uma perspectiva aí que vai sendo tomada a partir dessa noção que o grupo Modernidade e Colonialidade ele vai criando. Eu fiz algumas anotações aqui para poder manter a minha lógica, então, por vezes, eu vou olhar aqui para poder me orientar novamente. E por que eu estou contando essa história? Porque dentro da academia também, quando a gente vai iniciar esses estudos aí sobre interculturalidade, aí você se depara com esses conceitos de colonialidade, tem muita gente que vai pensar assim, mas é decolonialidade ou é descolonialidade? É colonialidade ou é colonialismo? Então, quando eu trago essa história, eu falo que o grupo Modernidade e Colonialidade ele vem situando uma forma de pensar a estrutura racial colonial na América Latina, ele cria esse conceito da colonialidade para poder demarcar uma diferença de um outro campo de estudos que também traz esse bojo da exploração colonial, né, do agenciamento colonial,
que foi dado em do outro lado do mundo. Né? Então, aí a gente vai ter essa constituição do colonialismo a partir de uma perspectiva mais orientalizada, de pensar o processo colonial no Oriente, que influencia grande parte dos estudos desses autores latino-americanos para poder pensar a própria lógica do processo colonial nessa estrutura do mundo. Então, é por isso que é importante a gente demarcar, né, essa distinção de um processo inicial de pensar o agenciamento colonial nessa estrutura do mundo, na América Latina, sendo totalmente diferente de um processo de agenciamento colonial no Oriente. Então, aí nós vamos ter essas duas perspectivas. Uma que vai tratar de um pós-colonialismo, né, ou do colonialismo, e uma estrutura que vai tratar de uma colonialidade e de uma decolonialidade. Então, ainda que os termos eles possam parecer muito semelhantes, eles trazem noções conceituais muito particulares de um campo para o outro. A própria fundamentação, a base epistemológica que sustenta cada um deles também vai se marcar por meio dessas diferenças. Certo? Então, aí, quando o grupo modernidade e colonialidade ele assume a modernidade como essa ideia, conceito de pensar um discurso sobre um modo de vida, sobre um modo de civilidade, ele vai entender que essa lógica da modernidade busca, então, estabelecer uma ordem social no ato de fundamentar as desigualdades, retirando o reconhecimento das diversidades epistemológicas e ontológicas das populações que vivenciam neste contexto do mundo. Então, aí ele está falando dos grupos sociais indígenas que foram, né, praticamente extintos desse território do mundo, as suas matrizes epistêmicas totalmente negligenciadas por essa lógica, assim como as populações afrodescendentes que foram escravizadas dentro desse território, que foram totalmente negadas de se expressar enquanto cultura, enquanto pessoas dentro desse contexto. Então, aí, quando ele traz essa perspectiva que a modernidade vem colocando aí na Constituição da América Latina e na Constituição desses povos, ele vem trazendo, então, nessa forma de pensar as perspectivas binárias de observar esses povos e de situar, então, essas diferenças entre as pessoas. Então, aí, quando eu falo do negro e do branco, eu falo dentro de uma perspectiva binária de diferenças, mas eu falo, então, de um grupo social que está numa superioridade em relação ao outro. Quando eu falo de céu e inferno, eu estou falando de um determinado pensamento religioso que vem colocar uma prática religiosa, né, numa superioridade, num céu, em detrimento de uma prática religiosa que não coaduna com aquela que é a dominante, dentro de uma inferioridade do que seria o inferno. Então, essa forma de observar essas relações binárias postas na sociedade vão criando essas hierarquizações e, consequentemente, os reducionismos também ao observar essas pessoas dentro desse grupo social. Então, aí a gente vai entender que existe, a partir dessa lógica da modernidade, da colonialidade, um processo de classificação social das pessoas e, consequentemente, da população que vive dentro desse território. Então, a ideia da modernidade trazida nessa lógica da colonialidade, ela vai situar, então, esse posicionamento das pessoas dentro de uma hierarquia social. E esse posicionamento das pessoas dentro de uma hierarquia social, ela vai gerar, então, uma ideia, ou uma ideia-conceito, né, que eles vão trazer, de homogeneização também dessas pessoas. Se existe essa hierarquização, para a gente poder pensar um processo de progresso, de evolução, que vem nessa lógica ali do reducionismo, a gente também vai pensar esse processo aí de homogeneização. E esse processo de homogeneização traz, então, essa negação das diferenças. Então, esses são os pontos que vão iniciando aí para a gente poder pensar essa concepção, né, do que seria a interculturalidade. E veja que eu estou falando primeiro de colonialidade,
para daí, então, entrar na interculturalidade, porque a base da interculturalidade vai se dar nessas discussões da colonialidade e da decolonialidade. Então, esse é um primeiro ponto. Pensar a modernidade como essa ideia, conceito de posicionamento das pessoas dentro da sociedade. E aí começa, então, o desenvolvimento dessas lógicas centrais de como esse projeto de colonialidade ele vai sendo dado dentro dessa estrutura social da América Latina. Então, se o Quijano, né, e esse grupo de pensadores do grupo Modernidade e Colonialidade trazem essa questão dos posicionamentos sociais como uma lógica fundante para poder pensar o processo colonial, a gente tem essa primeira categoria, que é a ideia de raça, como o ponto central para poder pensar essa manutenção da colonialidade. Então, a ideia de raça é o que vai fundamentar todas as outras lógicas de colonialidade que os próprios autores vão trazendo para a gente. Então, pensar que a colonialidade se dá a partir do processo de hierarquização das raças. E dentro desse processo de hierarquização das raças, a lógica também de homogeneização dessas raças como um projeto próprio da modernidade. Então, essa é uma perspectiva que é central para poder pensar a constituição de como a colonialidade ela vai se dando, e para a gente poder pensar também como a interculturalidade ela vai trazer esse movimento de contraposição, essa revisão dessa lógica que foi sendo colocada aí pelo pensamento da colonialidade, né, na América Latina. Então, inicialmente, a partir dessa perspectiva, e é introjetada a ideia da diferença racial e hierarquizada na sociedade, a lógica da colonialidade se produz e é constantemente reproduzida pelas dimensões do poder, do saber, do ser e do viver. Então, a partir dessa lógica, né, de um movimento da modernidade, de uma perspectiva de classificação social, e isso pensado como um processo ou uma ideia, né, que vai ser difundida enquanto um processo civilizatório dentro desse contexto, que o Quijano ele vai trazer essas matrizes da colonialidade. Então, a gente tem essa perspectiva da colonialidade, nós vamos ter também essas perspectivas aí de como essa colonialidade se estrutura. E aí ele vai trazer, então, a ideia da colonialidade do ser, do poder, do saber e do viver. Então, essa estrutura, né, da colonialidade, a Walsh vai chamar de estrutura colonial racial. Porque se a gente tem a ideia de raça como um ponto central para poder pensar a colonialidade, entendendo ela enquanto uma estrutura, nós vamos ter esses outros elementos que vão vindo aí nas adjacências, mas ao mesmo tempo extremamente importantes para poder pensar como que essa lógica se estrutura e ela é constantemente revisitada em todas as situações, que o processo de produção da lógica colonial ele vai sendo dado. Então, é dentro dessa estrutura de poder, de saber, de ser e de viver. E aí, por mais que haja essas classificações, né, do poder, do saber, do ser e do viver, a Walsh ela vai dizer que é muito difícil a gente observar somente um ponto de vista dentro dessas lógicas da colonialidade sem entender os outros. Então, no mesmo momento em que se situa essa lógica da colonialidade do poder, a colonialidade do saber, ela também está em evidência. Assim como a colonialidade do ser também vai estar sendo trabalhada. Assim como a colonialidade do viver também vai estar sendo trabalhada. Então, ainda que ela haja ela se constitua dentro de uma estrutura, esse movimento de reprodução da colonialidade, ele vai se dar a partir de uma espiral. Então, esse movimento está em constante movimento e de reprodução em vários âmbitos da vida das pessoas dentro da América Latina. Então, esse é um primeiro momento. Só para saber, assim, tá bacana assim, tá dando para entender a minha lógica,
né? Que a gente pensa numa lógica e aí, às vezes, a gente falando, né, sem uma apresentação fica um pouco disperso. Mas se está tudo bem, seguimos, então. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter essas estruturas, como eu falei, né? Então, a colonialidade do poder como sendo esse processo de classificação social baseado na hierarquia social e sexual. Aí tem um ponto também que acho importante de trazer, porque quando o Quijano ele vem trazer essa dimensão da colonialidade aí do poder, ele trata como ponto central a ideia de raça, mas aí ele vai revisitando também essa perspectiva de que a lógica sexual de hierarquização das sexualidades aí, dos gêneros, ele vai ser também um movimento de poder. De situar, então, quem? O homem branco, heterossexual e cristão como sendo a pessoa que ocupa o topo dessa estrutura de poder na sociedade. Então, essa é uma lógica que vem sendo dada e, consequentemente, as discussões aí de patriarcado, de diferença de gêneros e tudo mais, vão sendo alicerçadas dentro dessa perspectiva de uma colonialidade do poder. Então, esse é um primeiro ponto. Dentro dessa noção também de hierarquia racial e hierarquia sexual, nós vamos ter também um processo de hierarquização das identidades sociais. Então, aí nós vamos pontuar os fenótipos das pessoas, das identidades das pessoas também dentro desse processo de identidade social, numa posição hierarquizada e numa posição subalternizada. Então, aí a gente tem a figura do branco, do pardo, do índio e do negro. E essa é uma lógica dentro do Brasil, observando uma lógica dentro do Brasil. Se você for, por exemplo, para o Equador, que é onde a Catherine Walsh reside, ela vai ter uma posição um pouco diferenciada, né? Vamos ter aí primeiro a imagem do indígena, né? Então do branco, do indígena e, por fim, do negro. Dentro do Brasil, a gente também pode pensar numa lógica diferente, então do branco, do negro e do indígena. Então, esses posicionamentos aí dessas identidades sociais, eles também vão assumindo perspectivas diferentes, a depender de onde o processo colonial ele se deu dentro da América Latina. Então, aí a gente tem esse primeiro ponto, que é a colonialidade do poder. Na sequência, né, dentro dessa estrutura, nós vamos ter esse processo de colonialidade do saber, que seria, então, esse processo de legitimação de uma lógica científica, epistemológica, do pensamento europeu sobre como produzir ciência, de qual conhecimento a gente está falando e de que validade do conhecimento nós estamos falando dentro desse contexto aonde a gente vive. Então, por muitos anos, né, e hoje nós estamos nesse movimento aí de valorização dos conhecimentos indígenas, dos conhecimentos afro-brasileiros também, eles se dão nesse movimento de contraposição dessa legitimação de um pensamento científico que sempre negou a lógica indígena. Aliás, que nunca considerou, na verdade, a lógica indígena, ou que nunca considerou também as lógicas das populações afro-brasileiras. Então, essa matriz de você trazer um pensamento epistemológico único para poder pensar a constituição, né, do conhecimento dentro do mundo, ele também serve como um projeto de poder. Ele também vai servir como uma lógica que vai posicionar também as pessoas dentro da lógica social, da hierarquia social. Então, a gente pensar a colonialidade do poder sem pensar a colonialidade do saber seria um pouco negligente da gente pensar que um projeto de poder ele vem apartado de um pensamento científico, de uma lógica de um conhecimento científico. Então, por isso que a gente fala, né, que esse movimento dessa estrutura ele é espiralado, né, ele é espiralar, ele vai se alimentando dentro dessas questões. Então, esse é um segundo ponto, né? Então, a colonialidade do saber. Por fim, a gente vai ter a colonialidade do ser. E aí, essa colonialidade do ser, eles vão dizer que ao se situar dentro de uma lógica de hierarquização das raças e dos sexos, de você ter um pensamento sobre um projeto de conhecimento científico específico, que nega a existência de outras formas de conceber o pensamento científico também,
consequentemente, você vivenciar a sua própria essência, a sua própria existência, no que se refere à diferença desses polos aí, né, que vão sendo colocados, significa, então, você não ser reconhecido dentro da estrutura social. E por isso que existe esse processo, então, de colonialidade do ser, porque eu preciso, né, como aquele projeto da modernidade, me homogeneizar para poder estar dentro dessa lógica estrutural do que é o processo colonial. Então, aí, dentro dessa matriz da colonialidade, nós vamos ter o que o Fanon chama de processo de não existência. Então, se você não se configura fisicamente, cientificamente, moralmente, eticamente, por uma lógica de um poder, né, dessa grupo social que está na hierarquia, no topo da hierarquia social, consequentemente, a sua existência ela não vai sendo visibilizada, ela não vai sendo pensada, ela não vai sendo reconhecida. Então, essa é uma discussão que a matriz da colonialidade vem trazendo, né? Então, esse processo de subalternização, de inferiorização e de consequente desumanização, né? De não pensar essas pessoas como pessoas portadoras de conhecimentos, de culturas, de experiências e de vivências que são valorizadas dentro da sua própria lógica. Então, essa é uma outra noção também aí que a gente vai ter enquanto matriz da colonialidade. E aí uma última matriz dentro dessa estrutura é a colonialidade do viver. Essa colonialidade do viver é um conceito que a Catherine Walsh ela vai trazer, principalmente observando as lógicas de vida das populações indígenas na América Latina e que trazem essa aproximação com a natureza como uma forma muito particular de pensar a vida. Uma forma muito única de poder pensar o seu processo de viver no mundo. E que está totalmente amalgamada, né? Então, não tem como você pensar a questão do modo de vida dos povos indígenas sem pensar esse contato com a natureza. E essa matriz da colonialidade do viver, ela negligenciou essa forma de observar uma perspectiva de conexão com a natureza como sendo uma perspectiva de vida. Então, aí ela traz essa negação dessas cosmologias indígenas como uma perspectiva de vida, uma forma de viver, uma forma de existir também dentro desse mundo. E que vai ser ocupada, então, por uma lógica de pensamento, de conexão com a espiritualidade pautada por pensamento cristão. Então, aí a gente vai pensar essa estrutura de como vivenciar a sua espiritualidade ou o seu modo de vida a partir de uma outra lógica que não uma lógica que se conecta com a natureza, que pode pensar a natureza como esse elemento que movimenta a minha vida e que traz as minhas essências e que traz as minhas perspectivas de como eu me situo no mundo. Portanto, a questão da terra, né, aí já trazendo para uma outra discussão, a questão da terra para as populações indígenas ela é extremamente essencial, porque ela diz respeito a esse modo de vida, a esse modo de como essas pessoas constituem as suas individualidades e as suas próprias lógicas próprias de como eles constituem a sua vida. Aí o pessoal vai falar assim, mas para que índio quer tanta terra, né? Porque não entende essa lógica da colonialidade, da cosmologia indígena, porque está pensando a partir de uma perspectiva, de uma lógica aí da colonialidade do viver. Então, são esses pontos aí que a Walsh ela traz para a gente para poder pensar uma primeira movimentação necessária para a gente poder pensar um processo de interculturalidade. E por que eu trouxe essas noções para vocês? Provavelmente vocês já devem ter lido ou escutado alguma coisa nesse sentido, mas para o Walsh, ela vai trazer que essa apreensão desses conhecimentos ela é o primeiro passo para uma pessoa poder pensar um processo de interculturalidade. E por que um primeiro passo? Porque se eu não reconheço essa lógica, se eu não entendo que eu estou inserido dentro dessa lógica,
em todas as minhas estruturas aí de poder, de saber, de ser, de viver, eu não consigo, então, refletir sobre um processo de transformação. Porque se eu banalizo, se eu reconheço que essa é uma perspectiva posta dentro da nossa cultura, do nosso modo de existência, eu não tenho por que pensar, então, num processo de transformação, se isso já está posto. Então, aí é o que a Walsh fala. Então, a gente precisa entender, inicialmente, essa dimensão da colonialidade como esse primeiro passo, para poder, então, a partir disso, pensar no processo de transformação social. E aí que entra uma outra perspectiva que se chama a transgressão dessa lógica colonial, que o grupo Modernidade e Colonialidade, principalmente na figura do Mignolo, ele vai trazer como esse giro decolonial. Então, o que seria esse giro decolonial? Bom, reconheço que existem essas estruturas de colonialidade na estrutura social onde a gente vive. Então, aí, como é que eu penso, então, um processo de transformação dessas lógicas? E aí, esse giro colonial ele vai funcionar, então, como um movimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico a essa lógica da colonialidade. Então, pensar em ações práticas, mas, ao mesmo tempo, em ações teóricas, pensar em ações políticas e também pensar em ações epistemológicas. A Walsh, ela vai trazer a experiência de constituição aí, de sistemas políticos dentro da América Latina. Ela traz aí o exemplo do Equador e da Bolívia, e que trazem essas noções de um movimento de existência, de resistência das populações indígenas e afro-brasileiras na própria Constituição Federal desses países. Então, quando isso se apresenta dentro de um documento legal, ela vai chamar esse movimento de interculturalizar as políticas. E essa interculturalização das políticas se dá exatamente numa lógica do próprio poder, de como que isso se instrumentaliza no modo de vida dessa população. Então, isso está em Constituição, está posto lá, é uma legislação, precisa ser seguida, precisa ser pensada. E isso, consequentemente, vai gerar outros mecanismos para poder pensar o próprio processo de ensino, as próprias formas de me relacionar com as outras pessoas. Então, são todas essas consequências que vão sendo dadas a partir de um dado político que é feito para essas pessoas dentro da estrutura. Então, aí, quando a gente pensa o giro decolonial, nós vamos pensar, então, a decolonialidade como um processo de contraposição à colonialidade. E aí tem muita gente que fala bem assim, então tá, então a gente vai pensar aqui a decolonialidade. Agora a gente vai refutar todos os conhecimentos aí que foram produzidos ao longo da história e que trazem essas perspectivas aí para a gente, para poder pensar as coisas. Aí a Walsh vai falar, não é bem assim. Né? Não significa a gente negar tudo que já foi produzido, mas sim de entender que essas produções elas trazem uma perspectiva. O que nós estamos fazendo é trazendo outras perspectivas que não foram reconhecidas, que não foram validadas dentro do conhecimento, dentro das lógicas de poder e que foram subalternizadas na estrutura social. Então, é como se fosse um movimento de equiparação de uma dívida histórica que sempre invisibilizou as populações indígenas e as populações afrodescendentes dentro da América Latina. Então, não é negar totalmente o conhecimento que já foi produzido, mas sim de trazer um processo de valorização de outras lógicas, de outros pensamentos. Então, aí, o processo da interculturalidade vai tomar como mote, como eu já venho falando, as lutas das populações indígenas e afrodescendentes na América Latina e se extrapola para outros campos da vida social, entendendo a organicidade das relações humanas nessa parte do globo. Então, vejam, hoje,
o conceito de interculturalidade, de decolonialidade, ele vai sendo capilarizado para várias outras perspectivas que não somente as questões indígenas e as questões afrodescendentes. Por exemplo, na minha tese, eu trabalho com a interculturalidade crítica no âmbito da formação inicial. E eu trago o conceito da interculturalidade crítica para poder pensar os conhecimentos que não são valorizados dentro do processo de formação em educação física. Que vai, né, como essa lógica já vem trazendo, negar as matrizes indígenas e as matrizes afro-brasileiras e que nega também as próprias formas das pessoas se visualizarem dentro desses contextos. Então, quando você vai observar lá as pessoas que vivenciaram educação física e que não se enquadravam em um projeto de corpo, em uma perspectiva de corpo, em um rendimento dentro das aulas, elas eram excluídas do processo. Então, vejam, ao observar esse movimento das lutas indígenas e afro-brasileiras, isso nos ajuda a pensar em outras situações para outros grupos sociais, em outras esferas da sociedade. Então, é possível pensar em interculturalidade no âmbito da formação inicial. É possível pensar em interculturalidade no âmbito da formação continuada. Então, é esse movimento que vai se ampliando para poder pensar essa lógica aí como um processo e um projeto de transformação social. Ele é um processo porque ele traz essas etapas. Primeiro, eu reconheço essas matrizes aí da colonialidade, e ele é um projeto porque ele visa, então, a transformação social a partir aí da decolonialidade. Então, como que a gente faz essa engrenagem desse giro decolonial ele acontecer? Aí que entra a discussão da interculturalidade crítica. Então, o primeiro ponto, reconhecer as matrizes da colonialidade. Penso a decolonialidade como essa contraposição à colonialidade, mas o que faz girar essa lógica aí da colonialidade para a decolonialidade é a interculturalidade. Então, ao reconhecer essas perspectivas indígenas, afrodescendentes, e essa capilarização dessas lutas em outros campos da vida, a gente consegue pensar, então, um processo aí de decolonialidade. E o que a interculturalidade crítica busca, então? Ela vai buscar, então, a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e plural. Então, essa é a perspectiva. O mote, o que vai fazer movimentar essa engrenagem, são essas noções. Então, esse é o que a gente objetiva, né? O que a gente visualiza lá no fim da caminhada. Esse processo mais igualitário de vida entre as pessoas e não essa hierarquização, esse posicionamento social das pessoas dentro da estrutura social. Né? Então, esse é o movimento. Mas aí eu falei um termo, né? Interculturalidade crítica. Para Walsh, ela vai trazer a interculturalidade como uma lógica, né? Um pensamento que ele também pode ser pensado por outras vias, por outras perspectivas. E ela vai trazer 3 tipos de interculturalidade. A interculturalidade relacional, que seria esse posicionamento de pessoas diferentes em um determinado contexto, e o fato de pensar que eu estou com essas pessoas diferentes dentro desse contexto, isso já pressupõe uma interculturalidade. E aí ela fala que isso não diz respeito a, de fato, um processo que traga essas noções de justiça, de questões de equidade social, né, de igualdade, de pluralidade social. Então, somente posicionar pessoas diferentes, grupos sociais diferentes dentro de um contexto não significa que eu estou garantindo, então, um processo de interculturalidade. E aí ela vai trazer que essa é uma forma de pensar, que às vezes as pessoas confundem. Né? Então, bom, se duas pessoas diferentes, essas relações aí elas vão garantir por si só já esse processo de interculturalidade. Um outro ponto é a interculturalidade funcional. E essa interculturalidade funcional é como se fosse o reconhecimento dessas diferenças
E essas diferenças elas vão ser ocupadas, então, como uma forma de manutenção da lógica que já vem sendo posta aí da colonialidade, mas com uma roupagem diferente. Então, é como se eu pensasse, bom, eu vou colocar, então, uma pessoa com deficiência dentro da escola, eu crio uma política para colocar a pessoa com deficiência dentro da escola, e isso por si só por colocar isso lá, a pessoa lá dentro da escola, isso já garante que a funcionalidade da lei ela já esteja sendo dada. Mas não é o que acontece. Então, eu preciso o reconhecimento da diferença do outro, para daí, então, eu pensar que há um processo em que eu posso aprender com a outra pessoa. Ou pensar também, vamos criar políticas para a inclusão das culturas indígenas, do reconhecimento indígena, dentro de uma lógica mais institucional, de uma lógica mais mercadológica, para poder valorizar a cultura indígena e tudo mais. Eu não estou, de fato, valorizando a cultura indígena. Eu estou pegando somente o conhecimento dessa cultura indígena, trazendo para uma perspectiva mais organizacional, de um pensamento mais neoliberal, de ocupar esse conhecimento, para poder dizer que eu estou promovendo interculturalidade. Então, a interculturalidade funcional, ela trabalha a favor do mercado, né? Ela não trabalha a favor dessa promoção de uma sociedade mais justa, igualitária e plural. Então, tem essa diferença. E, por fim, a gente tem a interculturalidade crítica. E aí, a interculturalidade crítica, ela vai funcionar, então, como esse movimento de fazer com que, de fato, a transformação social ela ocorra e que as pessoas se percebam como diferentes e que respeitem o outro nas suas diferenças. Não hierarquizando os conhecimentos, não hierarquizando as pessoas em relação às suas diferenças, não hierarquizando as lógicas de poder, não hierarquizando as lógicas de viver das pessoas. Então, é esse movimento de entender que isso está presente na sociedade, entender que essas pessoas se posicionam de forma diferente na sociedade, mas, ao mesmo tempo, observar isso criticamente. Então, essa é uma perspectiva que a interculturalidade crítica ela traz, de observar essa perspectiva de como trabalhar esses processos de reparação histórica que foi sendo dada para as pessoas inferiorizadas na lógica social. Então, esse é um ponto. E aí, como eu tinha pontuado para vocês, primeiro passo, reconhecer as matrizes da colonialidade. Segundo passo, assumir a interculturalidade, então, como esse projeto de transformação social. Então, já estou terminando aqui também a minha fala. Já acho que eu já passei do tempo também, né, que era destinado para a fala. Então, ao assumir essa noção da interculturalidade crítica como esse movimento de resistência, de reviver, né, ou de transgressão dessa lógica colonial que é dada aí dentro da sociedade, a gente vai promover, então, aquilo que eu falei lá inicialmente para vocês, de tornar invisível, aliás, tornar visível o que foi invisibilizado. E ao pensar essa lógica de tornar o invisível visível, eu vou observar isso enquanto uma perspectiva educativa. Então, a interculturalidade crítica, ela vai assumir uma lógica educativa dos processos. Então, eu preciso ensinar as pessoas, eu preciso mostrar para elas que isso já está posto na sociedade, mas eu tenho essa outra perspectiva aqui. Então, e fomentando esses diálogos, né, dentro da escola ou de outras instituições também formativas, como esse processo educativo mesmo. E aí, eu vou, né, trazendo uma reflexão que eu estava fazendo quando eu estava pontuando as coisas, né, para poder apresentar hoje, aqui para vocês, eu lembrei de uma situação, porque eu também sou professor da educação básica, né? E aí, um dia, eu peguei e fui fazer um trabalho com os meus alunos, então um trabalho de ginástica com eles, e aí eles tinham que fazer a pintura, né, de
de atletas, né, fazendo movimentos ginásticos diferentes. E aí um aluno, ele pegou o lápis, né, e falou assim, professor, eu posso pintar com lápis cor de pele? E aí eu nem precisei falar que era errado falar o lápis cor de pele. Outro aluno foi lá e falou assim, não é lápis cor de pele, é salmão. Então, vejam, ao a gente introjetar essas discussões, de tornar visível o que foi invisibilizado, esse movimento subjetivo das crianças e das outras pessoas, ele vai fazendo a engrenagem girar. Então, se a gente sai daquela lógica colonial, em que eu tinha o pensamento do lápis cor de pele, vem um e contrapõe o movimento do lápis cor de pele, esse giro decolonial foi sendo feito. Então, aí que a Catherine Walsh ela vai dizer que isso é uma perspectiva educativa. Ele é um processo educativo e que vai ter vistas a esse movimento de transformação social. Então, quando você observa essa nuance aí do lápis cor de pele entre as crianças, ainda que minimamente, né, um exemplo ali, entre eles já se corrigindo, se posicionando, você já percebe em alguma medida essa noção. Mesmo sem ter falado sobre interculturalidade, mas ao trazer as perspectivas sobre as lutas da população afro-brasileira, esse movimento aparece em alguma medida aí. Então, ao trazer essa noção enquanto uma dimensão educativa, uma perspectiva educativa, a gente vai pensar nesse movimento de transgressão dessa estrutura colonial, racial, a partir desse movimento que a Catherine Walsh chama de fissuras ou de brechas, que é quando você vem com esse conhecimento e você institui um outro ponto de vista sobre aquilo que vem sendo colocado. E ao você contrapor essa lógica, esse movimento ele cria essa noção subjetiva da reflexão sobre aquilo que vem sendo dado. Então, por exemplo, essa noção aí do lápis cor de pele como um exemplo. Então, o conhecimento colonial foi colocado. Ao mesmo tempo, um conhecimento decolonial foi colocado também. E esse movimento entre os dois, ele cria essas fissuras, essas brechas aí para a interculturalidade atuar. E por isso que a Catherine Walsh, já para fechar, ela vai dizer, então, que esse movimento das brechas e das fissuras nessa transgressão da estrutura colonial, ela vai funcionar como um projeto político, pedagógico, porque ele vai tratar, então, dessas dimensões políticas, das legislaturas, desse sistema de poder que vem sendo colocado para as pessoas, e, ao mesmo tempo, pedagógico político, porque, ao reconhecer essas políticas, a gente ensina as pessoas. Então, aí é um processo educativo. Então, ela atua nessas duas dimensões, tanto política e pedagógica, quanto pedagógica e política. Então, para poder fazer esse movimento girar, aí, a Walsh ela vai dizer assim, tá, como é que a gente faz isso? Tá no campo das ideias, como é que a gente faz isso? Aí que ela vem dizer que a interculturalidade crítica, ela não é algo pronto. Ela diz no texto assim, a interculturalidade crítica não existe. Ela é algo a ser construído. E como é que eu penso essa construção, esse trilhar, esse caminho? Aí que entra aqueles dois pontos que eu falei para vocês aqui na fala. O primeiro, de reconhecimento das matrizes da colonialidade no seu contexto. Por fim, pensar a interculturalidade crítica, essa aplicação da interculturalidade crítica no seu contexto. Porque se a gente fala de dimensões históricas diversas, de processos culturais diversos, de constituições sociais diversas, não tem como a gente posicionar um único pensamento para desconstruir essa lógica, desmantelar essa lógica, porque aí a gente retoma, então, uma perspectiva colonial de pensar esse processo também. Então, aí a gente tem que reconhecer esses pontos e pensar especificamente as suas estratégias, as suas possibilidades dentro do seu contexto. E aí, eu vou, só para fechar mesmo, eu vou mostrar para vocês aqui, esse livrinho aqui foi um livro que nós produzimos no grupo de pesquisa, a partir de um processo formativo, de formação continuada, que nós fizemos em Cuiabá, que eu residia lá, com 600 professores da educação infantil de Cuiabá. E dentro dessa experiência, nós fomos movimentando essa lógica da interculturalidade crítica nesse processo.
Então, vejam, se a gente vai falar de Cuiabá e de valorização da história e cultura indígena e afro-brasileira em Cuiabá, nós vamos pensar esse movimento a partir do povo que residia naquele território, que são os Bororo. Então, pensar essa lógica de valorização dessa história e dessa cultura se dá a partir de um povo indígena específico que detinha o território e que traz todas as suas influências na forma de ser, na forma de falar, na forma de comer, na forma de pensar a própria estrutura da casa, das relações sociais. Por exemplo, em Cuiabá, né, a gente tem muito essa noção de que eu vou para casa de mamãe, né, que eles falam, vou para casa de mamãe, vou para casa de vovó, com esse sotaque. E esse sotaque, ele vem do próprio tronco linguístico dos Bororo, que é o G. E aí, por que eles vão sempre para casa de mamãe, para casa de vovó? Porque na estrutura social do povo Bororo, eles não vivem uma lógica patriarcal, mas sim uma lógica matrilinear. Então, na estrutura do povo Bororo, quem manda na situação toda é a mulher. Então, eles vão aprender as coisas sempre com as mulheres. Quem ensina tudo são as mulheres. Por isso que a mulher, a mamãe, a vovó, tem um peso muito grande dentro dessa lógica. Então, veja, você reconhecer isso dentro desse contexto e você trazer enquanto um processo educativo promove essa noção aí de uma interculturalidade crítica dentro desse contexto. Então, aí a gente produziu esse livro como esse movimento que o grupo de pesquisa fez atuando na formação de professores em Cuiabá, trazendo essa perspectiva. E as outras pesquisas também, de mestrado, de doutorado, que vão se capilarizando em outros espaços, vão trazendo essa perspectiva também, para poder pensar a interculturalidade crítica em outros processos. Então, era isso que eu tinha para falar. Acho que eu falei bastante coisa. Fico aí à disposição para o diálogo agora. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado, professor Jonathan. Foi excelente, foram excelentes as suas falas. E aí fizemos bastante anotações e agora eu abro para o grupo para verificar se alguém tem algum questionamento. E o tempo todo fiquei pensando bastante sobre como o papel retroalimentador, a importância de um papel retroalimentador de um currículo intercultural, de como é difícil fazer esse movimento. Fiquei pensando aqui nos nossos processos de reestruturação curricular, nas disputas que tem das áreas do conhecimento para inclusão de um conteúdo, de um conhecimento de um conteúdo, dessas disputas dentro da própria área e da importância do fortalecimento desses pontos que você colocou, né? De que primeiro é necessário reconhecer as matrizes da colonialidade, mas para você reconhecer, isso tem que ser ensinado. E ser ensinado a partir da perspectiva do povo que produz esse conhecimento. Então, isso está girando bastante assim, dentro da minha cabeça, e aí agora abro para o grupo, para a gente dar sequência nas reflexões. Não, Juliana, eu propus ali que a inscrição seja feita aqui pelo chat, não sei se pode ser. Aí pode sim. Está acompanhando aí. Eu não Deixa consigo o ler. chat aqui, que eu não estou vendo aqui. Vou ver agora aqui o chat. Eu também não consigo ler, porque eu estou pelo celular e eu não achei. Não, Se alguém puder. Tudo bem. Eu acho que a próxima inscrição é a tua mesmo, Juarez. Acho que aqui sou eu, depois a Grazi, né? Isso, acho que sim. Então, primeiro, parabenizar o Jonathan e dizer que foi uma fala, além de com marcações muito interessantes, muito centrais no âmbito desse debate, foi uma fala também bastante pedagógica e com uma estrutura de organização que nos dá uma clara noção desse movimento que inclui vários conceitos, né, várias noções importantes do debate da interculturalidade ligada à decolonialidade e ao próprio campo do currículo. Né? Parabenizar também pela escolha dos textos, né? E dizer que é interessante como a área da educação física, e aqui estou lembrando
Aqui nós temos o Jonathan, nós temos a Larise, nós temos a Adriane, deixa eu ver quem mais que tem da área da educação física, né? Talvez tenha mais alguém. E como essa área de conhecimento tem se destacado no âmbito da discussão sobre perspectivas outras, né? Que escapam essa abordagem mais convencionais, clássicas, tradicionais da educação. Então, eu quero parabenizá-lo também pela ocupação desse espaço do debate crítico, Jonathan, desde a perspectiva da área em que você milita, né? E como é importante uma área que tem essa ideia do movimento, do corpo, da expressão humana na vida, né? Tem se movimentado também no sentido de compreender esse movimento nessa perspectiva da cultura, nessa perspectiva da existência como um todo, né? Eu fui ouvindo com muita atenção a tua fala e nessas matrizes nas quais estão instituídas, né, a ideia, o conceito e a história da colonialidade, do poder do ser, do saber, do ser e do viver. Eu ouvi esses dias, não de um autor que trabalha com essa área especificamente, me pareceu até que foi da área da geografia política, mas um conceito que me chamou muito a atenção, que é a ideia da colonização do ocupar, que eu acho que está um pouco ligado essa ideia do viver, esse padrão do viver, mas me chamou muito a atenção porque com relação aos elementos que nós estamos vivendo mais no contemporâneo, a forma como as sociedades ocidentais desse padrão colonial foram ocupando os espaços, sobretudo os espaços da terra, né, e a própria hegemonia do conceito de propriedade privada, marcaram também o fortalecimento, a consolidação desse padrão colonial no modo como os sujeitos se relacionam com a terra, com os seus territórios. Eu queria te perguntar se você leu alguma coisa um pouco a partir dessa ideia, e se essa noção da relação da existência humana com o espaço, com o território, com a terra propriamente, poderia constituir um avanço nesse debate a partir das marcações de poder que constitui aquilo que nós chamamos genericamente de colonialidade. Esse é um ponto que eu queria que você comentasse um pouco, se você tem alguma noção sobre isso. E me chamou a atenção também, aí num dos textos que você apresentou, uma frase do Paulo Freire, que é linda, né? Essa frase eu acho lindíssima, que ele diz: sou substantivamente político e adjetivamente pedagógico, né? E aí a Catarina Walsh faz um trabalho de muita aproximação com o Paulo Freire, além de outros pesquisadores, outros intelectuais que têm se aproximado do pensamento do Paulo Freire para fazer essa marcação contemporânea de resistência e de resistência. Eu queria que você colocasse um pouquinho também como é que você situa na relação da interculturalidade crítica o lugar do Paulo Freire, considerando, sobretudo, a citação que a Catarina Walsh faz no seu texto. Então, são duas provocações que eu te faço. Paulo Freire e Catarina Walsh. Só anotar aqui para não perder depois. Não sei se vai fazer por bloco, Juliana. Professor Jonathan, você prefere que eu faça as duas perguntas e você as responde ou ponto a ponto? Eu posso responder essas do Juarez agora e depois a gente abre outras, aí se quiser também organizar por blocos também não tem problema. Fazemos assim, primeiras do Juarez e na sequência a gente abre a Grazi. Ok, então. Assim, pelo que eu entendi assim, da sua colocação, Juarez, você quer saber um pouquinho mais dessa questão da colonialidade do viver, dessa relação com
com a terra e com a natureza, pensando em interculturalidade, é isso? Eu queria saber se você já ouviu, leu alguma coisa sobre essa colonização do ocupar. Não é exatamente com esse termo, mas é uma colonização que marca a relação de como nós nos relacionamos com os territórios. Eu não sei se tens alguma leitura sobre isso. Eu fiquei muito curioso quando eu li de um autor, não lembro, que me chamou muito a atenção, porque essa é uma discussão que parece que não se insere nessas marcas da colonização. Ela se insere, mas ela não está específica quando se fala em colonização do poder, do saber, do ser e do viver. Eu queria ver se existe uma possibilidade de uma quinta marcação nesse macro conceito de colonização. Se você leu alguma coisa sobre isso. Olha, assim, sobre esse ponto especificamente, sobre ocupação, né, colonização, de fato, eu não tenho conhecimento, né? Agora, pensando aqui dentro de algumas coisas que eu já ouvi, já vivenciei também lá dentro da UFMT, dentro do GT lá que a gente tem de Educação em Povos Indígenas, dentro do Seminário Educação, é muito interessante observar que quando os pesquisadores que tratam especificamente das questões indígenas, e aí é muito das questões indígenas isso, eles vêm trazendo as cosmologias indígenas como esse processo aí de trazer como que há essa conexão muito bem estruturada para os povos indígenas com esse território onde eles vivem, né? Então, eu lembro de uma apresentação oral e lá a pesquisadora ela trazia o calendário Urikbatsa, né, que é uma população indígena que vive lá no Mato Grosso, e que eles têm as formas de conceber as estações do ano de uma outra lógica, de um outro pensamento, e que é totalmente conectado com o território onde eles vivem e de como eles vão observando as transformações da natureza dentro daquele território para poder se situar no seu modo de vida. Então, aí, eles compreendem uma lógica do espaço, do território, do seu modo de vida, e pensam isso também dentro de um campo educacional, porque essa perspectiva Arikbatsa de observar o movimento da natureza, das estações, de como isso vem sendo constituído, isso vai parar lá dentro da escola. Isso vai parar lá nas formas como esses povos indígenas vão pensando essa articulação com o conhecimento próprio para aquela realidade e para aquela transformação do território e do espaço. Então, eu não sei se é necessariamente nessa perspectiva que você estava pensando, né, a teorização, o debate aqui, mas observando principalmente dentro desse ponto da colonialidade do viver, que é o que a Catherine Walsh ela constitui mesmo, eu percebo mais essa noção de como que dentro das comunidades indígenas, pensando essa interculturalidade de fato já consolidada aí, ela vai se apresentando de uma forma mais evidente. Tanto é que, para os povos indígenas, eles trabalham muito essa noção do bem viver, né? E o que seria esse bem viver? Esse bem viver seria essa relação totalmente amalgamada de todas as coisas que acontecem, tanto no âmbito da natureza, no seu cotidiano, na sua educação, nas suas práticas, na sua alimentação, em todas essas situações. Então, se eu fosse pensar pelo ponto de vista da ocupação do território dentro dessa lógica do pensamento com a natureza, eu consigo visualizar isso um pouco mais evidente dentro das perspectivas dos povos indígenas. Então, isso se dá com mais latência, né, dentro dessa forma de conceber a educação, até porque a própria constituição da educação escolar indígena, ela pressupõe interculturalidade. Então, se não tem essa noção, não tem como eu pensar um processo significativo de manutenção e de valorização da cultura indígena desse povo. Então, preciso pensar essa matriz de uma decolonialidade do viver aí,
para eu poder pensar um processo educacional para as populações indígenas dentro da sua especificidade. Não sei se era mais ou menos nesse sentido. Ok. Não, perfeito, perfeito. Por quê? Porque a lógica que marca as relações que as sociedades industriais capitalistas modernas construíram com o uso e a convivência com a terra, ela é completamente compatível com as outras matrizes da relação da colonialidade, né? Então, a própria interculturalidade crítica vai nos mostrando outras formas de relação com a terra, com o meio, com a nossa existência. Então, eu penso que essa matriz do território, da relação dos seres humanos com seus territórios, pode ser um marco importante para esse giro também, como está sendo pensado o saber, o poder, o ser e o viver. E o viver, exato, exato, né? E veja, essa questão, se a gente for parar para analisar, né, observando o projeto aí de conceito de processo civilizatório da modernidade, a relação do homem com a natureza, ela sempre se dá numa relação de expropriação da natureza, né? E não de relação mesmo, de contato com essa natureza, né? O homem se vê afastado dessa natureza. E já para as populações indígenas, isso se dá numa forma muito constante. Então, pensar todo esse processo, igual o Rick Batts, pensar o processo ali das estações e tudo mais, é pensar as outras lógicas da vida também. Então, se eu não tenho isso, como é que eu me oriento? Como é que eu penso o meu próprio processo de vida? Né? Então, é mais ou menos essa ideia. Tem dois intelectuais que a gente não pode perder de vista no Brasil nessa discussão. Nesse aspecto que eu estou apontando é o Milton Santos, né? Eu acho que ele nos dá uma grande lição e ele é super vanguarda nessa relação da existência com o território. E no âmbito da formação política, da formação humana, é o Paulo Freire, que está colocado aí na segunda provocação que eu te faço. Isso. Então, aí, naquele texto lá que eu encaminhei para vocês, a Catherine Walsh ela vai trazer muita provocação, tanto do Paulo Freire quanto do Fanon, né? E essas duas perspectivas, elas vão trazer, eu acho que esse movimento que ela tenta provocar muito, né, dessa perspectiva educativa da interculturalidade. E quando ela traz o movimento do Paulo Freire, ela vai falar justamente desse movimento político que é a educação. Então, como educar para essas relações interculturais, ela vai no cerne da questão. Eu ataco diretamente essa matriz as matrizes da colonialidade a partir de um conhecimento. E aí eu consigo projetar, então, essas noções político-pedagógica e pedagógico-política. Então, é essa perspectiva que ela tenta trazer a partir do olhar do Paulo Freire. Além de ser também esse movimento, como eu pontuei, de uma decolonialidade do saber, de uma valorização do Paulo Freire na América Latina enquanto um pensador. Então, sempre se pensou a educação a partir de outros teóricos que não os teóricos daqui. E o Paulo Freire como uma figura emblemática na educação brasileira e na América Latina. Então, ela traz essa perspectiva para a gente observar o Paulo Freire enquanto essa figura, né, esse intelectual que nos traz uma pedagogia, né, um processo, uma didática para poder pensar esse processo intercultural aí de relação com as diferenças e de transformação social também. Então, eu vejo esse diálogo da Catherine Walsh com o Paulo Freire assim, muito potente, extremamente coerente também, para visualizar isso que a Catherine Walsh pontua aí como o cerne da interculturalidade crítica, que é a transformação social.
Então aí o Paulo Freire, ele é, sim, fantástico dentro desse diálogo, né? Não sei se respondi também a segunda. Obrigada, Jonathan. Grazi? Então, também gostaria de iniciar agradecendo muitíssimo a tua fala, Jonathan, super potente, e agregando diversos elementos teóricos aqui para nós pensarmos as nossas pesquisas, né? De novo, vou me desculpar pela minha voz aqui, que pode falhar em alguns momentos, mas eu vou me esforçar para ser o mais clara possível. Eu não tenho, talvez, especificamente uma pergunta, mas eu vou trazer uma reflexão que eu vinha construindo aqui enquanto tu falavas, Jonathan. E talvez tenha uma breve pergunta se tu tens tido contato com algum estudo que esteja se dedicando um pouco sobre isso que eu vou apontar aqui. Evidentemente, né, o campo do currículo tem muitas conexões com todo esse debate, né? E é talvez o espaço escolar onde a colonialidade do poder, do saber e do ter se materializa, né? Justamente por tudo que historicamente a gente vem debatendo, né? Sobre como o currículo é esse dispositivo central dessas relações, né? Viabiliza essa perpetuação dessas relações, né? E eu fiquei pensando o quanto o conceito de interculturalidade ele pode nos ajudar a pensar, por exemplo, um debate. Enquanto eu pensava, eu troquei ali uma mensagem rapidinho com o meu grupo de pesquisa, né? Uma questão que nós vimos nos debatendo bastante na minha atual pesquisa, que é uma das coisas que a gente mais vem observando. A minha atual pesquisa aqui na universidade, a gente tem investigado como os municípios estão lidando com essa demanda da Base Nacional Comum Curricular, muito interessados, sobretudo, em ver como tem funcionado a resistência ou como que os municípios, as redes têm conseguido ou não têm conseguido garantir, por exemplo, a parte diversificada do currículo. Ou há, ou se não há, por que não há, né? Por que há tanta dificuldade em conseguir garantir as questões regionais e locais, né? E fiquei pensando que o conceito de interculturalidade é central nesse momento, né? Porque ele, obviamente, diz respeito a isso, né? Então, já colei ali para o grupo, olha, vamos, né, possivelmente incorporar também esse conceito para discutir sobre isso, né? Que a ausência, a fragilidade, né, que nós temos visto está relacionado com as questões da colonialidade e a defesa, né, pela relevância da construção desses documentos locais tem a ver com as lutas por interculturalidade, né? Então, fiquei pensando que, novamente, a elaboração de um currículo nacional é aí um desafio monstruoso que vai na direção contrária à interculturalidade, né? E pensar, né, fortalecer as redes locais para garantir esse espaço dos conhecimentos das histórias e culturas é, obviamente, portanto, se engajar, né, nessas lutas em torno da interculturalidade. E aí, então, era mais compartilhar aqui uma reflexão que eu vinha tecendo, e aí te perguntar, então, se tu tens tido contato com estudos e pesquisas que têm operado com essa relação, né, com os efeitos da própria base nacional e essa relação com o conceito de interculturalidade. Então, se tu pudesse comentar um pouquinho sobre isso, te agradeço. Tá. Antes de, assim, especificamente sobre essa questão da base nacional, eu não tenho agora um conhecimento, né, de alguma pesquisa que esteja direcionada a essa questão, né, esse objeto. Mas, assim, posso dar uma investigada, né, com os contatos e tudo mais para ver se eu reconheço alguma coisa. Até porque, assim, dentro do grupo de pesquisa, assim, às vezes a gente não sabe muito bem, por exemplo, o pessoal lá do currículo está trabalhando isso, formação, larararara. Então a gente não tem muito esse conhecimento, porque a linha de pesquisa do grupo é nos movimentos sociais, né? A gente está nos movimentos sociais,
políticas e educação popular. Então, às vezes, a gente não entende muito dessa questão específica do currículo. Mas aí, eu vou trazer para você, e aí interessante a sua pesquisa, porque esse ano, eu moro em Balneário Camboriú, né? E aí me chamaram para poder fazer uma formação com os professores de educação física aqui, para tratar sobre interculturalidade. E assim, eu estava num ambiente extremamente hostil. Hostil, assim, eu praticamente assim, eu estava sendo hostilizado, porque o que eu estava falando ali parecia uma aberração, né, dentro da educação física. E por que que esse tema estava dentro de uma formação de professores de educação física? Então, veja, você trazer este debate é você entrar num campo de conflito muito intenso, de você pisar em ovos o tempo todo, porque era complicado o negócio. Eu explicando toda essa situação e tudo mais. Aí depois assim, mas por que que a gente tem que falar sobre indígena, tem que falar sobre negro aqui em Santa Catarina? A gente não tem. A gente não tem isso daqui. Aí eu falei assim, pois é, professor, onde é que eles estão, né? Onde é que eles estão? Aí você pega, como é que é o nome dessa? Balneário Camboriú. Assim, você já parou para pensar o que significa Camboriú? De onde que vem essa origem? O nome da escola Ariribá, Itajaí, Biguaçu. Por que que a gente tem o hábito de comer pinhão? Todas essas coisas. Aí a pessoa fala assim, não tem indígena. E como é que eu vou falar de indígena se eu só vejo indígena na rua? Eu falo assim, pois é, professor, por que que eles estão na rua? Então, veja, é esse campo de tensionamento muito difícil de você trazer esse debate, porque, de fato, ele é um debate que quer posicionar essas pessoas ainda numa hierarquização, na subalternização dessa lógica. E, principalmente, em um contexto que você tem uma colonização europeia um pouco mais evidente, você trazer esse debate é você estar, tipo assim, enchendo linguiça. Por que você quer falar sobre isso? Vamos falar sobre cultura alemã, que é muito mais interessante. Mas aí você vai para a escola, na escola onde eu dou aula, assim, os casos de racismo são assim violentos, são inúmeros, inúmeros. Então, será que não é importante falar sobre isso? E principalmente dentro de uma aula de educação física, que o corpo se expressa o tempo todo, é o corpo que se evidencia para o mundo. As pessoas se olham inicialmente a partir da sua corporeidade. E se elas têm essas concepções muito bem clarificadas e posicionadas sobre o corpo do outro, sobre a imagem do outro, esse movimento de manutenção dessas colonialidades, ele se dá o tempo todo. Então, é muito bacana essa pesquisa de pensar essas dimensões aí das diferenças dentro do currículo em cada território específico. E aí eu vou trazer também um exemplo de um processo de interculturalização de um currículo, de uma política, que eu participei, quando eu estava na Unemat ainda, eu participei do grupo de reformulação do currículo de educação física, da formação inicial em educação física. E aí, na hora de pensar a estrutura e as emendas das disciplinas, por exemplo, dentro dos estágios, né? A gente agora tem uma valorização gigantesca dentro dos estágios de formação. E aí a gente fez questão, uma briga assim, muito intensa e ferrenha, de colocar como tópico dentro dos estágios, na ementa, a educação para as relações étnico-raciais. E esse tópico está em todos os estágios. Em todos. Ou seja, no momento que você vai trabalhar o estágio, a partir dessa delimitação do currículo, você tem aí um dispositivo para poder pensar esse movimento de reflexão sobre essa questão especificamente. Então, aí a gente vê como que o currículo ele tem muita importância nesse sentido, né? Porque ele vai direcionar um conhecimento ou um saber específico sobre o fazer desses professores. Como o trabalho docente desses professores se orienta basicamente por essa dimensão do currículo. Então, veja, quando a Catherine Walsh fala de interculturalizar as políticas, ela fala sobre isso. Exato. E embora, né, Jonathan, fico pensando, né, a dimensão escrita e prescrita do currículo, obviamente, não diz tudo o que o currículo tem aí esse lugar, essa demarcação importante, né? Então, é óbvio que a gente não pode garantir que a existência disso, o currículo, vá
for já uma prática intercultural, mas ela vai mobilizar, ela vai abrir as fissuras, né? Que a WASH também traz, né? Então, por isso que a gente precisa falar sobre isso e, sobretudo, também no âmbito das políticas, né? Então, fiquei aqui bem feliz de te ouvir hoje. Isso trouxe vários insights, várias possibilidades aí para a gente continuar debatendo e olhando para os nossos objetos. Achei fantástico, muito bom. Obrigada, Jonathan. De nada. Obrigada, Grazi. Obrigada, Jonathan. Tem mais alguém inscrito no chat? Alguém consegue ver para mim? Não? No momento, não. Algum outro membro do grupo tem mais alguma pergunta? Se não, eu agradeço em nome do grupo. O Matheus, peraí, Ju. O Matheus gostaria de se inscrever. Acho que ele tem uma pergunta. Matheus. Fique à vontade, Matheus. Oi, gente, tudo bem? Dá para ouvir? Eu estava só de ouvinte, daí tive que fazer a troca aqui agora. Eu tenho umas perguntas, vou ver se eu não me perco aqui no meu pensamento, né? Eu trabalhei um tempo com essa área, eu sou da biologia, né? Eu trabalhei um tempo num laboratório de etnoecologia. E aí já traz um pouco dessa questão também, né? Embora a gente esteja trabalhando esses conhecimentos dentro da universidade, sempre vai ter esse prefixo etno para a gente saber de onde está vindo, né, esse conhecimento, que não é o conhecimento que está só sendo produzido ali, mas está envolvendo um pouco dessas concepções indígenas, né? E o que eu estava pensando é que como que a gente pode, né, dentro dos estudos culturais, além de trabalhar isso da escola, meio que tentar, sei lá, inserir mais essas pessoas nesses debates também, né? Não numa questão de lugar de fala, porque lugar de fala está relacionado a gente saber o histórico da pessoa que está falando, né? Mas de incluir ao mesmo tempo que, enfim, é complexo. Teve até uma fala do Ailton Krenak, acho que foi em março, que ele comentou que se você quer transformar um indígena em branco, você dá um doutorado para ele, né? E porque acaba que é isso, embora essas pessoas entrem na universidade, elas têm que se moldar a um padrão, né, para ser aceita e para estar ali, porque não é todo mundo que entra na universidade, não é todo mundo que se mantém, a gente sabe que, né, a realidade é essa. Então, eu fico pensando como fazer essa intersecção de uma forma de não impor nossa cultura, né, e ao mesmo tempo trabalhar uma questão além da educação de política pública, né, de essa ação mais multissetorial. Obrigado, Matheus, pela questão. Veja, quando você estava falando sobre essa questão de local de fala, né, e de ser escutado, tem um teórico que a gente gosta muito de trabalhar dentro do grupo de pesquisa, que é o Gerson Baniwa. E ele teve uma fala uma vez que ele fez dentro de um evento que nós fizemos lá na UFMT, que ele foi dizendo, né, sobre os mitos, né, e ele contando da história que um parente dele, indígena, tinha ido para os Estados Unidos, ele foi fazer uma fala, e aí o parente chega e fala bem assim, olha, eu falei para 50 mil pessoas. Aí o Gerson fala assim, tá, mas quantas te escutaram? Né? Que é exatamente isso, porque você traz essa noção, você posiciona as pessoas, aí entra aquela lógica da interculturalidade relacional ou uma interculturalidade funcional, você traz uma pessoa porque é bonito falar sobre as questões indígenas, porque é importante falar sobre diversidade, e aí você coloca essa pessoa lá, mas de fato as pessoas, elas escutam? De fato as pessoas, elas pensam criticamente a diferença do outro? Então, aí que entra essa dimensão de que não basta somente esse posicionamento, não basta somente trazer, vamos criar ações afirmativas para as populações afro-brasileiras, para os negros e para os indígenas entrarem na universidade, vamos criar ações afirmativas para inserir o pensamento indígena, o pensamento afro-brasileiro dentro da pós-graduação, e se de fato a gente não faz esse movimento de aprender com eles. Então, às vezes, essa lógica da colonialidade do saber, ela vai posicionar um pensamento sempre em detrimento do outro. Então, como você falou, né, vamos ter que moldar esse indígena para poder ser um intelectual, um acadêmico e tudo mais, né, e fazendo com que, de certa forma, ele se encaixe dentro dessa lógica. E aí entra essa noção de interculturalidade funcional. Ele é incluído.
né? Ele é integrado, né? Não é nem incluído, ele é integrado dentro desse sistema. E é ele que se organiza a partir disso. Então, pensar essas questões para além da inserção dessas pessoas, que eu acho que é o que a Catherine Walsh ela vem falar, né? Dessa questão de se pensar essas coisas localizadas para cada situação, para cada lugar, para cada contexto, para que público eu estou atendendo. Bom, se eu vou trazer um indígena para dentro da universidade, eu vou pensar a lógica da saúde indígena para esse acadêmico dentro da universidade? Ou ele vai ter que se integrar à lógica da saúde convencional para todas as pessoas? Então, são todas essas questões que, de fato, elas precisam desses movimentos políticos e pedagógicos para poder fazer com que as pessoas elas reconheçam essa importância, reconheçam essa noção das diferenças para poder encaminhar outros direcionamentos. Então, eu vejo que hoje a gente avançou muito. Temos legislações específicas para o trabalho das questões indígenas e afro-brasileiras dentro da escola. Nós temos as políticas de ação afirmativa, né, do pensamento das diferenças. A gente avançou muito. Mas será que, de fato, a gente ainda... a gente já conseguiu fazer com que as pessoas elas entendam o porquê da existência dessas políticas? Então, aí que entra esse movimento de luta, um movimento eterno de luta, para poder fazer com que as diferenças elas sejam reconhecidas. Então, é puxado, né? Obrigado, Jonathan. Obrigado. Nada. O teu microfone está fechado. Mais algum membro do grupo tem algum questionamento? Não? Senão a gente pode ir agradecendo ao Jonathan, né? Isso. Em nome do Grupo Itinera, eu agradeço as reflexões propostas hoje. Penso que saímos todos aqui com 2 exercícios acho que para a nossa vida profissional, que são reconhecer o tempo inteiro, lembrar que a colonialidade existe, está posta, e como você colocou, né, pensar junto com o povo, trazer o povo, ouvir o povo que produz, vive, e existe nesses territórios. Eu acho que pode ser um dos caminhos de resistência. Então, acho que a partir disso, agradecer mais uma vez, Jonathan, por estar aqui com a gente, por aprofundar os estudos sobre a temática da interculturalidade, a todos os membros que estiveram aqui com a gente até agora, e já dar um spoiler para a nossa reunião do mês que vem, que vai ser sobre a temática da educação do campo. Obrigada, gente. Uma boa quinta-feira para todo mundo e muito obrigada.